Olá, colegas. Nós vamos falar agora de um caso clínico da semana. Eu vou, sempre que possível, colocar um caso clínico interessante que sempre vai aparecer, porque quando a gente fala de disfunção da ATM, obviamente que nós temos que falar, observar de muitos aspectos a serem cuidados na hora do tratamento da disfunção. E, obviamente, que um dos casos clínicos mais interessantes que me apareceram foi um caso de uma paciente que se apresentou na semana retrasada e ela procurou um tratamento para a disfunção da ATM. E esse caso foi, ela procurou, na verdade, um otorrino por conta das fortes dores que ela tinha na região do ouvido. E nessa situação ela acabou procurando o otorrino e o otorrino havia encaminhado ela para que ela procurasse um dentista, porque a oclusão dela não estava bem, porque parecia que os dentes dela não estavam bem encaixados, e ela foi para a ortodontia. Ela fez a instalação do aparelho ortodôntico e situações que ela chegou até começar a movimentação ortodôntica e situações que não estavam presentes antes de iniciar o tratamento começaram a aparecer. Isso significa que essa paciente que tinha uma dor artrálgica dentro da articulação, ela possuía bastante cefaleias do tipo tensional, muito cansaço muscular, passou a apresentar também estalos bastante severos dentro da articulação. E, segundo ela relatava que os estalos eram até pequenos, mas depois que colocou o aparelho, os estalos ficaram bem maiores e a dor piorou em relação à disfunção da ATM. Em relação à dor artrálgica que ela possuía dentro do ouvido. E numa condição como essa, evidentemente, ela buscou outro otorrino, porque ela disse assim, é impossível que eu não tenha nada dentro do ouvido. E procurou o outro otorrino, e o outro otorrino, por uma feliz coincidência, era um colega, um médico que sempre nos encaminhava a paciente. E ao observar a condição dela, examinou o ouvido e falou, olha, realmente você não tem nada no seu ouvido. O que você tem é algum problema relacionado com a sua ATM e que eu vou lhe indicar um colega que é especialista em disfunção da ATM para poder lhe atender. Muito bem. E ao observar esse caso, eu falei, olha, nós temos que... A paciente, inclusive, apresentava limitação de abertura bucal e estava com toda a aparatologia de tratamento ortodôntico. E o colega nos encaminhou e, ao examinar o caso dela e ao fazer uma anamnese muito criteriosa e perguntar para ela a respeito de todos os sinais e sintomas de disfunção, que basicamente são 20 os sinais e sintomas de disfunção, para você poder saber se o paciente tem alguma desordem de característica muscular e articular, e desses 20 ela responde quase que a todos afirmativamente. Muito bem. O detalhe mais interessante é que, ao observar que ela estava numa condição muito crítica, inclusive emocionalmente falando, mesmo porque ela, além das dores, emocionalmente ela dizia que não sentia mais disposição para fazer nada, tinha parado de trabalhar, e isso já estava trazendo alguns reflexos financeiros para a família, porque ela realmente não sentia mais condições nenhuma. Se essa paciente que tem uma capacidade adaptativa ruim, chegou ao consultório, você examinou, ela está com aparatologia de ortodontia, e eu precisava iniciar o mais rápido possível porque os estalos que essa paciente possuía estava num grau que eu vou chamar de 0 a 4, de bom a ruim, a péssimo o problema dos estalos da ATM dela. 0 não tem problema nenhum. 1, ela começou a perceber um leve estalos. 2, ela escuta os estalos. 3, as pessoas escutam os estalos dessa pessoa. 4, essa paciente já está indo para a cirurgia.
E ela chegou aqui no 3. E quando ela chegou aqui no 3, inclusive chorosa pela qualidade de vida dela, toda hora se emocionando e tudo mais, eu falei assim, nós precisamos entrar com o tratamento imediatamente. E o que nós fizemos? O que eu fiz? Montei o caso e, em caráter de emergência, em 1 dia e meio, eu entreguei este aparelho para a paciente, essa placa estabilizadora. Detalhe, depois de aproximadamente 4, 5 dias, essa paciente disse que melhorou bastante toda a característica que ela estava. Melhorou muito, algo em torno, segundo ela, 50% do que ela estava sentindo. Em tão pouquíssimo tempo, mesmo porque, como eu já disse em outras publicações, eu normalmente com 30 dias eu já começo a tirar toda a sintomatologia. Mas ela em tempo recorde, vamos dizer assim, já tinha melhorado bastante.